Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei que horas vocês estão assistindo essa aula, mas na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre eletricidade, em especial eletrostática, tudo bem? Vamos começar os estudos associados com eletrostática. E o que é eletrostática? Eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso, ou seja, sem movimento. A gente vai estudar distribuições de cargas elétricas nos materiais. O que faz um material ficar eletricamente carregado e eletricamente neutro, tá? Vamos aprender isso com eletrostática. O desenvolvimento da eletrostática, da eletricidade, ele surge desde a Grécia Antiga, com um dos 7 grandes filósofos, o Tales de Mileto. O Tales de Mileto ele percebeu que ao se atritar uma resina fóssil chamada âmbar em peles de animais ou em pedaços de tecido, ela passava a possuir a capacidade de atrair pequenos pedaços de palha ou penas de aves. Hoje, nós sabemos que estas propriedades estão associadas com o fato de, ao se atritar o âmbar no pedaço de tecido, ele passar a ficar carregado eletricamente. E devido a estar carregado eletricamente, ele atrai outros materiais que possuem carga elétrica oposta, tá? Ou que estão neutros. Tudo bem? Hoje sabe-se também que toda essa propriedade ela está relacionada com a carga elétrica. Sabemos que na natureza todos os corpos eles são divididos em átomos. E os átomos, eles possuem um núcleo. No núcleo nós temos 2 tipos de partícula, os prótons e os nêutrons. Enquanto que em uma região chamada eletrosfera, nós temos os elétrons, que ficam orbitando ao redor do núcleo. O que diferencia um elétron, um próton e um nêutron? Observe a figura à sua direita. Quando eu tenho um nêutron sendo lançado em uma região onde existe um campo magnético, a sua trajetória linear continua inalterada. Entretanto, um próton e um elétron sofrem deflexões, tá? O seu caminho ele se modifica devido à interação com o campo magnético gerado pelo ímã. Enquanto o próton se move para cima, o elétron se move para baixo. Ou seja, eles possuem reações exatamente opostas quando interagem com o campo magnético. Ou seja, quando estão em uma região onde existe um ímã. Devido a isso, se definiu que prótons possuem uma carga elétrica e elétrons possuem a carga elétrica exatamente oposta à do próton. Enquanto o próton tem carga elétrica positiva, o elétron tem carga elétrica negativa. Então, a partir do que nós estudamos até agora, pode surgir a seguinte pergunta: quando que um corpo está eletrizado e quando que um corpo se encontra eletricamente neutro? Um corpo estará eletricamente neutro quando o número de prótons e o número de elétrons nesse corpo for igual. E ele estará eletrizado positivamente quando o número de prótons for maior que o número de elétrons. E ele estará eletrizado negativamente quando o número de elétrons for maior que o número de prótons. Quando um corpo está eletrizado negativamente, ele tem excesso de carga elétrica negativa, excesso de elétrons. Quando ele está eletrizado positivamente, ele tem ausência de elétrons e, por consequência, o maior número de carga elétrica positiva. Então, pessoal, dando continuidade, agora eu queria falar sobre quantização de carga elétrica, tá?
Como eu já mencionei antes, os corpos na natureza são feitos de átomos. Os átomos possuem prótons, elétrons e nêutrons. Quando há um desbalanceamento de portadores de carga positiva ou negativa, o corpo fica eletrizado positivamente ou negativamente, não é isso? Então, suponha que eu tenho um corpo eletrizado negativamente. Ele vai ter uma carga elétrica negativa. Como essa carga elétrica negativa significa que ele tem elétrons em excesso, podemos dizer, então, que a carga desse corpo é o número de elétrons em excesso do corpo multiplicado pela carga de um elétron. Da mesma forma, quando o corpo tem prótons em elétrons, ou seja, tem prótons em excesso, tá? A carga desse corpo será o quê? O número de prótons em excesso multiplicado pela carga de um próton. Tudo bem? Então, podemos dizer, que a carga elétrica de qualquer corpo é igual a um número n, tá? A carga elétrica é igual a um número n multiplicado pelo que a gente chama de carga elementar. Ok, pessoal? Em fórmula, isso significa que carga elétrica é igual a um número inteiro, n, vezes um E, onde esse E é a carga elementar. Se a carga for positiva, nós usamos o sinal mais. Se a carga for negativa, nós usamos o sinal de menos. Onde o Q é a quantidade de carga elétrica. O N estabelece o número de elétrons ganhos ou perdidos por um corpo, ou seja, se ele tem elétrons em excesso ou prótons em excesso. E o E é a carga elementar em módulo do elétron ou do próton, ok? Apesar do próton ser muito mais massivo do que o elétron, a carga do próton e do elétron são iguais em módulo, têm o mesmo valor, com a única diferença do sinal, pois enquanto a carga do elétron é negativa, a carga do próton é positiva. E esta carga é a carga elementar. Ademais, quantidade de carga elétrica é medida em Coulomb, em homenagem a um físico francês que, dentre suas contribuições, desenvolveu uma balança de torção para calcular a carga elétrica de corpos eletrizados. O valor da carga elementar, tá? Que é a carga de um elétron ou de um próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Bem, pessoal, a fim de fixar melhor o uso da expressão anterior, vamos resolver um exemplo. O exemplo diz: determine o número de elétrons que deve ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que este adquira uma carga elétrica de menos 1 Coulomb. Para resolver esse problema, nós usaremos a expressão da quantização de carga elétrica. O condutor ele terá uma carga negativa de 1 Coulomb, ou seja, menos 1 Coulomb. E a carga elementar, nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como este condutor ficará eletrizado negativamente, usaremos o sinal de menos na expressão, tá? Substituindo esses valores, nós vamos ter Q igual a menos 1, igual a menos N, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Este menos morre com este menos aqui, tudo bem? E o 1,6 que está multiplicando do lado de cá passa para o outro lado, dividindo. Então, o número de elétrons será 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá 0,625 vezes 10 a 19, ou
6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Isso é um número inteiro, mas é um número bem grande. Então, para eu pegar e fazer um condutor neutro ficar eletrizado negativamente com uma carga de menos 1 coulomb, eu preciso de todos esses elétrons aqui. Ó. Tudo bem? Eu recomendo que vocês refaçam esse problema em casa, tá ok? Agora que a gente já aprendeu sobre quando corpos estão eletrizados e quando corpos estão eletricamente neutros, e que a carga elétrica é uma quantidade quantizada, então eu queria falar sobre os princípios da eletrostática. São dois. O primeiro deles é o princípio da atração e repulsão. Ele diz que partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto partículas eletrizadas com cargas de sinais diferentes se atraem. Ou seja, positivo com positivo, tá? Positivo com positivo e negativo com negativo irão se afastar um do outro. Enquanto, se eu pegar uma carga positiva e colocar perto de uma carga negativa, elas irão se aproximar. Então, naquele experimento do Tales de Mileto, podemos concluir que o fóssil e as penas de aves estavam eletrizados com cargas elétricas opostas, porque eles se atraíam. Além do princípio da atração e repulsão, temos também o princípio da conservação de cargas elétricas. Tá? A soma algébrica das quantidades de cargas elétricas contidas em um sistema isolado é constante. O que eu quero dizer com isso? Considere essas três cargas aqui, A, B e C, esses três corpos eletrizados. O corpo A está eletrizado com a carga menos 2Q, o corpo B com a carga mais 2Q e o corpo C com a carga menos 3Q. Apesar deles poderem trocar carga entre si, se esses três caras são o sistema, independentemente do que aconteça aqui dentro, a carga total sempre vai ser o quê? Menos 2, mais 2, menos 3. Ou seja, a carga total, independentemente do que aconteça, vai ser menos 3Q. Ok? A carga elétrica é uma quantidade conservada em um sistema isolado, assim como a massa. Existem corpos onde as cargas elétricas possuem maior liberdade de movimentação, de modo que, se um corpo deste tipo está carregado, as suas distribuições de carga elétrica sempre estarão na superfície. Estes corpos, onde você tem uma grande quantidade de portadores de carga com maior liberdade de movimentação, são os chamados condutores. Todavia, existem outros corpos onde os portadores de carga elétrica não têm essa liberdade de movimentação. Esses são os chamados isolantes elétricos. Então, é importante saber diferenciar condutores de isolantes. Tudo bem? Bem, nós já vimos que corpos podem ser eletrizados, e isso se dá através do movimento de elétrons, do ganho ou perda de elétrons, mas existem processos onde ocorre a eletrização. Um deles é a eletrização por atrito. A eletrização por atrito ocorre entre dois corpos onde, inicialmente, ambos estarão neutros, e após você atritar, ou seja, esfregar um no outro, um fica eletrizado com uma carga elétrica e o outro fica eletrizado com uma carga elétrica exatamente oposta, porque um dos corpos cede elétrons para o outro. Aqui no nosso exemplo, se você observar, a ebonite fica eletrizada negativamente porque ela recebe os elétrons do pano de seda.
tá? É importante entender esse processo de eletrização, porque como vocês sabem, já devem ter tido acesso ao material, eu mandarei para vocês um probleminha onde vocês têm que gravar um videozinho curto mostrando um processo de eletrização. E um deles é o processo de eletrização por atrito, tá? Este é outro exemplo de eletrização por atrito. Se você observar, você tem um bastão de vidro neutro e a seda neutra. E ao atritá-los, ao esfregar um no outro, a seda recebe elétrons do bastão de vidro. Este fica positivamente eletrizado, enquanto a seda fica negativamente eletrizada. O próximo processo de eletrização, ele ocorre entre um corpo eletrizado e outro corpo neutro, tá? É importante entender a diferença. Enquanto na eletrização por atrito, inicialmente os dois corpos estão neutros, na eletrização por contato, um corpo está eletrizado, enquanto o outro está neutro. Ao se tocarem, o que vai acontecer vai ser uma transferência de elétrons, de modo que os dois corpos no final ficam eletrizados com a mesma carga elétrica. Nesse caso aqui, nós temos um corpo A eletrizado negativamente e um corpo B neutro. À medida que eu toco os dois corpos, os elétrons do corpo A vão passar para o corpo B, até que este também fique negativamente eletrizado e você tem uma distribuição uniforme de cargas. De modo que, depois do contato, A e B estarão negativamente eletrizados. É importante ressaltar, se você observar aqui, ó, as cargas elétricas estão distribuídas na superfície, o que indica que a eletrização por contato ela só acontece em condutores, pessoal. Enquanto a eletrização por atrito pode ocorrer em isolantes. Observe agora para a parte da direita do nosso slide. Como funciona um aterramento elétrico? O aterramento elétrico ele serve para descarregar um corpo eletrizado. Se o corpo está positivamente eletrizado, nós conectamos este corpo à Terra e os elétrons que estão na Terra irão se locomover até o corpo até que a carga elétrica desse corpo seja zero, ok? Da mesma forma, se o corpo está negativamente eletrizado, neste caso, os elétrons do corpo serão lançados à Terra, até que ele seja totalmente descarregado. Tudo bem? Em distribuições de carga com as mesmas dimensões, quando você tem uma eletrização por contato e o corpo que está carregado tem uma carga Q, enquanto o corpo neutro tem carga zero, se os dois possuem o mesmo volume, após a eletrização por contato, eles terão cargas iguais, ok? Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp ou no meu e-mail, ou onde vocês preferirem, tá ok? Temos também a eletrização por indução, que assim como a eletrização por contato, ela ocorre apenas entre condutores, onde você tem um condutor eletrizado, que nós chamaremos de indutor, e outro condutor neutro, que nós chamaremos de induzido, tá? Ao aproximar o indutor do induzido, neste caso o indutor está positivamente eletrizado, os elétrons do induzido todos irão se aglomerar na superfície esquerda do induzido. De modo que do outro lado nós teremos um excesso de cargas positivas. Mas, professor, isso significa que agora o induzido está eletrizado? Não, porque o número de cargas negativas e de cargas positivas são iguais. Como eu faço para eletrizar o induzido? Eu conecto um
aterramento elétrico no induzido e os elétrons que estão na Terra vão sentir, tá, a atração eletrostática por esses prótons daqui e vão subir pelo aterramento elétrico até que o lado direito esteja completamente neutralizado, de modo que agora nós teremos um excesso de cargas negativas no induzido e ele estará eletrizado. Esta é a eletrização por indução. A fim de fixar melhor os conteúdos, vamos resolver este problema. A figura abaixo representa um condutor A eletricamente neutro ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B carregado positivamente. Pode-se afirmar que os elétrons da Terra são atraídos para A. Os elétrons de A escoam para a Terra. Os prótons de A escoam para a Terra. Os prótons da Terra são atraídos para A. Não há troca de prótons e elétrons entre A e B. Primeiro, pessoal, antes mesmo de olhar a figura, nós já podemos anular duas afirmativas aqui. Os prótons eles estão próximos do núcleo, então eles não se movem. Na verdade, podemos anular três. Aqui, os prótons de A escoam para a Terra. Isso é falso, porque o processo de eletrização se dá a partir do movimento de elétrons. Da mesma maneira, os prótons da Terra não são atraídos para A pelo mesmo motivo. Assim como eu não posso dizer que há troca de prótons e elétrons entre A e B, ok? Eu não posso dizer isso porque os prótons não se movem, tá? Não são eles que são responsáveis pela eletrização. Na letra A, temos os elétrons da Terra são atraídos para A. Na letra B, os elétrons de A escoam para a Terra. Pessoal, agora vamos analisar a figura. Aqui nós temos um aterramento elétrico, tá? O corpo A é neutro e eu estou aproximando um corpo B positivamente eletrizado. Isso é um exemplo de eletrização por indução. O que vai acontecer é que quando eu aproximo esse corpo positivamente eletrizado, do lado esquerdo de A, as cargas positivas estarão massificadas porque todos os elétrons irão para o lado direito devido à atração com o bastão. Aí o que vai acontecer? Os elétrons da Terra vão sentir a presença das cargas positivas que estão localizadas no lado esquerdo de A. E irão subir pelo aterramento elétrico. Então a resposta certa é a letra A. Os elétrons da Terra são atraídos para A. Isso encerra a nossa primeira aula. Eu agradeço a vocês e estudem, tá? Refaçam os exemplos e procurem ler o livro para entender o que eu estou explicando para vocês.